Exercício número 1 da aula 70 do primeiro ano do ensino médio. Dados os números 3, 4 e 64, qual das alternativas a seguir está correta utilizando a definição de logaritmo? Então veja bem, o que significa encontrar um logaritmo? Significa encontrar um expoente. O logaritmo é um expoente. Mas de quem? Então vamos prestar atenção no que significa isso. Logaritmo de 4 na base 3, será que é 64? Qual é a pergunta que eu faço? Veja bem, o 3 é a base. O 64 é o expoente. E o logaritmando é o resultado. Certo? Então veja bem, será que 3 elevado a 64 é 4? Não. Então esse aqui não é a resposta correta. Vamos para o segundo. Base, logaritmo, logaritmando. A minha pergunta é, qual é o expoente do 3 para que o resultado dê 64? Aqui está dizendo que é o 4. Será que é isso? Será que 3 elevado à quarta potência é 64? Não, né? O resultado é 81. Portanto, essa aqui também é falsa. Vamos para a próxima. Olha a pergunta. O logaritmo de 64 na base 4 é 3? Ou seja, 4 elevado a que número é 64? Será que é elevado a 3? Então eu pego 4 elevado ao cubo, que vai dar quanto? Vai dar 64. Opa, achamos a resposta. Isso aqui é verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Perceberam a definição do logaritmo? Então veja bem, o que eu estou perguntando? Eu estou perguntando o seguinte, qual é o expoente do 4 para que o resultado dê 64? Ou seja, qual é o logaritmo de 64 na base 4? É 3, porque 4 elevado ao cubo vai dar 64. Agora, o próximo aqui, já que nós estamos fazendo, vamos terminar ele. Vou colocar aqui, ó. Logaritmo de 3 na base 4 é 64? Ou seja, 4 elevado a 64 é 3? Não, isso é falso. Portanto, para nós, esta aqui é aquela que representa a maneira correta da utilização da definição de logaritmo. No exercício número 2 da aula 70, diz o seguinte, considerando as condições de existência de um logaritmo, escolha a alternativa correta que representa essas condições. Então veja bem o que acontece aqui. Nós temos que lembrar que o logaritmo, ou seja, esse valor de x aqui, tem que ser o expoente da base para que dê como resultado o logaritmando. Ou seja, o x tem que ser um número que tem que ser expoente do 1 para que o resultado dê 5. Então, vou escrever isso aqui. Ó. Tem que acontecer isso. Ó. 1 elevado a x igual a 5. É isso que está dizendo aqui esse logaritmo. Agora, vejam comigo. Vejam comigo. Qual é o número que tem que estar no expoente para que eu faça 1 elevado a esse número, o resultado dê 5? Vocês conseguem perceber que não existe? Porque eu posso colocar qualquer número aqui em cima e o resultado continua sendo 1. Ok?
1 elevado a 10 é 1. 1 elevado a 1000 é 1. E assim por diante. Então, nunca vai ter um número que é elevado a 1 o resultado de 5. Então, essa aqui não pode. Próximo. Olha a pergunta que eu faço. Qual deve ser o expoente do 2 para que o resultado dê 1? Ou seja, 2 elevado a qual número tem que ser para o resultado dar 1? Você concorda comigo que isso aqui existe? Porque se eu escrever 2 elevado a 0, o resultado é 1. Ok? Então, isso aqui existe. Isso é verdade. É a nossa resposta que nós estávamos procurando. Mas vamos continuar aqui para vocês verem como que a coisa funciona. Tá? Então, aqui eu estou pedindo qual é o expoente, ou seja, qual o valor de x na base 5, que o resultado dê negativo 15. Não existe nenhum número que, com a base 5 elevado a esse número, o resultado dê um número negativo. Tá? Então não existe isso. Portanto, isso aqui também não é verdade. Agora vamos pensar o seguinte, nessa próxima. O logaritmo de 0 na base 3 deve ser, tem valor? Tem algum valor? Ou seja, 3 elevado a quanto? Eu tenho que elevar para dar 0. Não existe nenhum número. Se eu pegar qualquer número e elevar ao outro número, o resultado vai dar 0. Então, isso aqui também não existe. Portanto, logaritmo de 1 na base 2 igual a x, é um logaritmo que nós conseguimos determinar aí, e através da sua condição de existência, tá? Então, portanto, para nós lá é a letra B.